Graça e paz, bom dia. Mais um dia no nosso devocional, no nosso plano de leitura bíblica anual, em que nós fazemos o plano de leitura da Bíblia 365. A gente está lendo a versão NVT. E eu queria começar mais esse dia fazendo uma oração. Senhor Deus Eterno Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque nós acordamos, porque nós fomos abençoados, agraciados com o dom da vida mais esse dia. Senhor, fica conosco, abençoa para que as tuas palavras venham a se iluminar e nos trazer sabedoria, nos trazer entendimento, nos levarmos mais próximos de ti. Senhor, fica conosco em mais esse devocional, mais essa leitura. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos começar nosso devocional. Hoje nós vamos começar com Gênesis 23 até o 24, 51. Deixa eu colocar a palavra aqui. Que diz o seguinte: Quando Sara estava com 127 anos, morreu em Kiriat Arba, hoje chamada Hebrom, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois deixou ali o corpo de sua mulher e disse aos hititas: Tenho vivido como forasteiro e estrangeiro entre vocês. Por favor, vendam-me um pedaço de terra para que eu possa dar um sepultamento digno à minha mulher. Os hititas responderam a Abraão: Ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte sua mulher. Nenhum de nós se recusará a dar ao Senhor o local para a sepultura. Abraão curvou-se diante dos hititas e disse: Visto que estão dispostos a me dar o local para a sepultura, faço a gentileza de pedir a Efron, filho de Zoar, que me permita comprar sua caverna em Macpela, na fronteira do seu campo. Ele me venderá a terra pelo preço que vocês considerarem justo, e assim terei uma sepultura permanente para minha família. Efron estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão enquanto os demais ouviam, pronunciando-se publicamente diante dos hititas, que se reuniam à porta da cidade. Não, meu senhor, disse ele a Abraão. Ouça-me, eu lhe dou o campo e a caverna. Aqui, na presença do meu povo, eu lhe dou a propriedade. Vá e sepulte a sua falecida. Abraão se curvou outra vez diante do povo daquela terra e respondeu a Efron, enquanto todos ouviam: Ouça-me, por favor. Eu os comprarei de você. Deixe-me pagar o preço justo pelo campo, para que eu possa sepultar ali a minha falecida. Efron respondeu a Abraão: Meu senhor, ouça-me. A propriedade vale 400 peças de prata. Mas o que é isso entre amigos? Vá e sepulte a sua falecida. Abraão concordou com o preço e pagou a quantia a Efron, a quantia que Efron sugeriu, 400 peças de prata, pesadas de acordo com o padrão do mercado. E os hititas testemunharam a transação. Assim, Abraão comprou o pedaço da terra pertencente a Efron em Macpela, perto de Manre. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente, na presença dos anciãos hititas à porta da cidade. Então Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Macpela, perto de Manre, também chamado Hebrom. O campo e a caverna foram transferidos aos hititas para Abraão como sepultura permanente. Abraão estava bem velho e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: Faça um juramento, colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu Isaque. O servo perguntou: E se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? Devo levar Isaque para morar entre os seus parentes na terra de onde o Senhor veio? Não, respondeu Abraão. Cuidado, não leve meu filho para lá de jeito nenhum.
O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar esta terra aos meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre do seu juramento. Mas não leve meu filho para lá de maneira nenhuma. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou as seguintes instruções. E jurou seguir suas instruções. Em seguida, pegou 10 camelos de Abraão, carregou-os com presentes valiosos de todo tipo da parte de seu senhor e viajou para a terra distante de Arã Naaraim. Chegando lá, dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço nos arredores da cidade. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e sê bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto dessa fonte, e as moças da cidade estão vindo tirar água. Essa é minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba, também darei água a seus camelos. Que seja ela a moça que escolhestes para ser mulher do teu servo Isaque. Deste modo saberei que foste bondoso com meu senhor. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher Milca. Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e lhe pediu: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Sim, meu senhor, beba, respondeu ela, e prontamente baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água para os seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. O homem a observou em silêncio, pensando se o Senhor lhe tinha dado sucesso em sua missão. Por fim, quando os camelos terminaram de beber, o servo deu à moça uma argola de ouro para o nariz e 2 pulseiras grandes de ouro para os braços. De quem você é filha? Perguntou ele. Diga-me, por favor, se seu pai tem lugar para nos hospedar essa noite. Sou filha de Betuel, e meus avós são Naor e Milca, respondeu ela. Temos bastante palha e forragem para os camelos e espaço para hóspedes. O homem se prostrou e adorou ao Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, disse ele. O Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu senhor, pois me conduziu até seus parentes. A moça correu para casa e contou à família tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que foi prontamente à fonte para conhecer o homem. Ele havia visto a argola para o nariz e as pulseiras nos braços da irmã, e tinha ouvido Rebeca contar o que o homem dissera. Assim, apressou-se até a fonte, onde o homem ainda estava parado perto dos camelos. Labão lhe disse: venha e fique conosco, abençoado do Senhor. Por que ficar aí fora? Já mandei arrumar acomodações para você e seus homens e lugar para os camelos. Então o homem foi com ele para casa. Labão mandou descarregar os camelos, dar palha para os animais se deitarem e forragem para comerem, e água para o homem e seus ajudantes lavarem os pés. Quando a refeição foi servida, porém, o servo de Abraão disse: não comerei enquanto não explicar o motivo da minha vinda. Está bem, disse Labão, fale. Sou o servo de Abraão, explicou ele. O Senhor abençoou grandemente o meu senhor e ele se tornou um homem rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e bois, uma fortuna em prata e ouro e muitos servos e servas, camelos e jumentos. Quando Sara, mulher do meu senhor, era muito idosa, deu à luz o filho dele. Meu senhor deu tudo o que possui a esse filho e me fez jurar, dizendo: não permita que meu filho se case com uma das mulheres cananitas que aqui vivem. Vá à casa de meu pai, aos meus parentes, procure uma mulher para meu filho. Mas eu perguntei ao meu senhor:
E se eu não encontrar uma moça disposta a voltar comigo? Ele respondeu: O Senhor, em cuja presença tenho vivido, enviará um anjo com você e lhe dará sucesso em sua missão. Encontre uma mulher para meu filho entre os meus parentes, da família de meu pai. Então você terá cumprido sua obrigação. Se, porém, você for aos meus parentes e eles não deixarem a moça acompanhá-lo, estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, fiz a seguinte oração: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso em minha missão. Como vês, estou aqui junto dessa fonte. Essa é minha súplica. Quando uma jovem vier tirar água, eu lhe direi: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Se ela disser sim, beba, também darei água aos seus camelos? Que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do filho do meu senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração vi Rebeca vindo com o cântaro no ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. Eu lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Prontamente ela baixou o cântaro do ombro e disse: Sim, beba. Também darei água aos seus camelos. Eu bebi e ela deu água aos camelos. Em seguida perguntei-lhe: De quem você é filha? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, e meus avós são Naor e Milca. Então coloquei a argola em seu nariz e a pulseira em seus braços. Depois prostrei-me e adorei ao Senhor. Louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, pois ele havia me conduzido até a sobrinha neta do meu senhor, para que ela seja mulher do filho do meu senhor. Agora, digam-me se mostrarão bondade e fidelidade ao meu senhor. Por favor, respondam-me sim ou não, para que eu saiba o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam: É evidente que o Senhor o trouxe até aqui. Sendo assim, não há nada que possamos dizer. Aqui está Rebeca. Tome-a e leve-a com você. Que ela seja mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Aqui está contando a história da descendência de Abraão. Aqui contando um pouquinho mais de como Deus foi abençoando Abraão, dada a promessa que ele tinha dado de que multiplicaria os seus filhos. Ah, e a gente vê aqui a preocupação dos servos do Senhor de buscar o direcionamento do Senhor para aquilo que ele tinha, e a gente vê a resposta de Deus para a vida deles. E isso leva a gente a pensar que se a gente realmente está fazendo assim como os servos dele fizeram, será que a gente pede a direção do Senhor para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós queremos fazer, para coisas importantes nas nossas vidas que trarão talvez mudanças impactantes nas nossas vidas? Que a gente possa pensar sobre isso, dadas essas histórias, além de conhecer um pouco mais da genealogia de Abraão, Isaac e assim por diante. Nós vamos ver, nós vemos em Mateus, no começo de Mateus, que Jesus veio dessa descendência. Mateus 8, do 1 ao 17. Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote, para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Aqui só um detalhe interessante. Jesus falando aqui para não contar para ninguém. Isso tem alguns estudos que dizem que na realidade ele pedia para que não contasse, para que a sua fama não crescesse de modo mais rápido do que ele gostaria, para que o ministério dele se cumprisse conforme a vontade de Deus. Então as coisas têm que acontecer no horário certo, do modo certo, para que os planos de Deus aconteçam. Às vezes a gente se, se, se
se afoba, a gente fica desesperado para ver o resultado daquilo que nós temos feito para Deus, quando na realidade, às vezes, Deus está fazendo aquele trabalho menor, aquele trabalho com pessoas mais específicas, com pessoas chaves, que no futuro vão fazer com que este trabalho cresça de maneira saudável, de maneira que Deus tem preparado. Verso 5, quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre na minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles os fazem. Quando Jesus ouviu isto, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E também digo: muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. É interessante aqui, não sei se ficou claro para todos, mas quando o oficial romano diz que ele entende de como funciona a autoridade, que ele, como um oficial, ele podia comandar os soldados obedeciam, ele reconheceu que Jesus tinha uma certa autoridade que fazia com que a doença obedecesse ele. E ele compreendeu no coração dele e creu que o poder de Jesus não dependia do local onde ele estava ou de ritos específicos que Jesus fazia, mas sim da autoridade que emanava de Jesus. E por conta disso, por conta da fé desse soldado, Deus, curou o jovem servo dele. O verso 14. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou em sua mão, e a febre abaixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se deste modo o que foi dito pelo profeta Isaías: Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Isaías 53, se não estou enganado. Salmos 9, do 13 ao 20. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como meus inimigos me atormentam e livra-me da garra da morte. Salva-me para que eu te louve às portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. As nações caíram na cova que abriram, seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido por sua justiça, os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Os perversos descerão à sepultura. Este é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Levanta-te, Senhor, não permitas que simples mortais te desafiem. Julgam as nações, faze-as tremer de medo, Senhor. Que as nações saibam que não passam de simples mortais. Aqui, o salmista reconhecendo a grandeza do Senhor. Muito bonito. Provérbios 3, do 1 ao 6, que diz o seguinte: Meu filho, não se esqueça de minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos, e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem, ou seja, seja sempre bondoso e leal. Prenda-as ao redor do pescoço, escreva-as no fundo do coração. Será que nós temos escrito essas palavras, esses mandamentos no nosso coração, no fundo do nosso coração? Verso 4.
Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e lhe mostrará o caminho que deve seguir. É interessante esse verso 5 que diz: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. E essa própria leitura bíblica que nós estamos fazendo, quando nós lemos a Bíblia, quando nós buscamos mais as palavras de Deus, nós estamos fazendo isso. Nós estamos confiando no Senhor de todo o coração e não dependendo do nosso próprio entendimento. Existem muitas pessoas que dizem que quem Deus é, ou acham que Deus é de certa forma porque tem no seu coração ou tem na sua mente que Deus deveria ser de tal forma. Mas o nosso Deus é grande e ele se revelou para nós através das Escrituras. E a gente ir além daquilo que está escrito nas Escrituras, a gente corre o risco de fazer isso que está aqui no finalzinho do verso 5. Não dependam de seu próprio entendimento. Às vezes nós estamos tentando depender do nosso próprio entendimento para dizer quem Deus é e não confiando naquilo que o Senhor deixou para nós sobre o conhecimento dele. Que a gente possa continuar confiando e buscando ao Senhor através das palavras que ele deixou para nós. Amém? Essa foi o devocional de hoje. E eu queria só fazer uma oração para que a gente possa encerrar esse período. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por essas palavras. Obrigado pelos ensinamentos que eles têm trazido. Para que essas palavras fiquem guardadas em nosso coração, de modo que o Espírito Santo possa nos lembrar conforme nós precisarmos, Senhor. Para que venha trazer edificação para as nossas vidas. E para que possa, Senhor, servir de frutos para as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas possam receber mais e mais de Ti. Senhor, abençoa aqueles que vão trabalhar, abençoa aqueles que voltaram do trabalho, abençoa aqueles que estão em casa, para que tudo que nós formos fazer hoje seja para a honra e glória do Senhor. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa aqueles que estão se recuperando, para que eles possam continuar recebendo, Senhor, a sua cura, Senhor, o seu sustento, a tua graça. Fica com teu povo, Senhor, com a tua igreja, e para que nós possamos ter um dia para a tua glória, um dia para glorificar o teu nome. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E tenha um bom dia e eu te vejo amanhã para o nosso próximo devocional.